Alô, ouvintes do programa Capelinha e sua história. Hoje vamos falar da emancipação política e administrativa de Capelinha. No final do século XIX, havia em Minas Gerais um total de 126 vilas que eram sedes de municípios. É importante esclarecer que antes da edição do Decreto número 311, de 2 de março de 1938, um município podia ter, e geralmente tinha como sede, uma vila. Aliás, era o que ocorria com a maioria dos municípios mineiros. A grande aspiração dos moradores de um raial que entrasse em franco progresso era a instituição da vila, sinônimo de emancipação como município. Porém, a criação de municípios sempre esteve sob a dependência de ato governamental. No tempo das capitanias, a criação de municípios partia do governador. Na monarquia, dependia de autorização da Assembleia Provincial. E desde a proclamação da República, municípios são criados pela Assembleia Legislativa Estadual, com sanção do governador, sistema vigente nos dias atuais. Os moradores que desejassem a elevação à categoria de vila elaboravam abaixo-assinados e encaminhavam à Assembleia Legislativa, da mesma forma que ocorria no Império, quando os moradores desejavam a elevação de um povoado à paróquia. O Anuário Estatístico de Minas Gerais, em sua edição de 1909, informa que em 29 de junho de 1908, os habitantes dos distritos de Capelinha e Água Boa requereram sua passagem para o município de São João Batista, atual Itamarandiba, e fundamentaram o seu pedido perante o Congresso Mineiro, expondo a constitucionalidade e justificando a sua pretensão. No abaixo-assinado, os moradores apresentavam várias alegações, sendo a primeira delas o fato de não terem Minas Novas e São João Batista sofrido nenhuma alteração após a organização dos municípios feita em 1891. Tanto o distrito de Capelinha quanto o de Água Boa argumentavam que a distância em relação a Itamarandiba era menor que a distância de Minas Novas, o que facilitava a resolução de muitos problemas administrativos, comerciais e judiciais. Alegavam ainda que o transporte para importação e exportação de produtos se fazia por Itamarandiba. Também reclamavam que a Câmara de Minas Novas não fazia os investimentos em serviços como consertos de estradas, escolas para o meio rural, saneamento e melhoria urbana a que tinham direito pela quota de recursos financeiros destinados por lei aos dois distritos. 3 anos após o envio do abaixo-assinado dos moradores de Capelinha ao Congresso Mineiro, foi instituída a Lei Estadual número 556, de 30 de agosto de 1911, criando 40 novos municípios, incluindo o de Capelinha. Ficou evidente que desde sempre as divisões administrativas do Estado eram feitas com base em critérios políticos, já que Capelinha e a maioria dos municípios criados não preenchiam os requisitos mínimos para emancipação, conforme previa a Constituição Estadual de 1891, no que se refere à existência de edifícios públicos apropriados ao funcionamento da Câmara Municipal, da cadeia e instrução pública, dentre outras exigências. Para não contrariar frontalmente a Constituição Estadual, a Lei 556 previa, em seu artigo 16, que os municípios por ela criados não podiam ser instalados sem que fossem cumpridas as exigências. Ou seja, no início do século XX, a lei de criação de município pouco significava se não fossem cumpridas as exigências legais mínimas. Assim, o novo município de Capelinha teve existência real somente quando o distrito já dispunha de edifícios para serviços públicos como escola, cadeia, saúde e outras melhorias. Cumpridas tais exigências, pelo Decreto número 3.740, o governo do Estado marcou o dia 5 de novembro de 1912 para a eleição da Câmara Municipal de Capelinha, que afinal foi instalada em 24 de fevereiro de 1913.
Nossos primeiros vereadores foram os senhores Antônio Pimenta de Figueiredo, presidente da Câmara, Jacinto José Ribeiro, Rosalvo Alves, Francisco Lopes, Isidoro Murta, Joaquim Batista da Silva e Vitorino Gonçalves de Meira. Até 1930 não havia o cargo de prefeito municipal para a administração dos municípios. O presidente da Câmara acumulava os cargos de vereador e agente executivo. O senhor Antônio Pimenta de Figueiredo foi o nosso primeiro presidente da Câmara e também o primeiro agente executivo municipal de Capelinha, cargos que exerceu por 3 mandatos consecutivos no período de 1913 a 1918. É de se lastimar que nos arquivos da Câmara Municipal de Capelinha não se encontre nem o primeiro livro de registro das atas de reuniões, nem o primeiro livro destinado às leis aprovadas. Por intermédio desses documentos, teríamos uma significativa noção do que foi a cerimônia de instalação do município e a abrangência das primeiras medidas legais votadas pelos vereadores. Extraviados tais livros, resulta que o primeiro projeto de lei documentado no livro de atas número 2 foi apresentado e unanimemente aprovado em 19 de setembro de 1914 e continha dispositivos de regulamentação do exercício das profissões de médico, farmacêutico e cirurgião dentista no município. Essa lei poderia parecer estranha nos dias de hoje, pois estabelecia em seu artigo 9º a proibição de fazer-se inspirado por potências invisíveis cura de moléstias ou enfermidades por via do que se chama feitiço vulgarmente. Em outras palavras, a lei municipal proibia a ação dos curandeiros e raizeiros, muito comuns naquela época, já que quase não existiam médicos. Um fato importante para a vila de Capelinha foi a instalação do Grupo Escolar Coronel Coelho, em 1º de fevereiro de 1915, sendo o professor Antônio Lago de Souza o primeiro diretor. Ele já era professor no distrito de Capelinha desde 1903. No dia 7 de fevereiro de 1915 foram empossadas as professoras Antonina de Araújo Ferreira e Hermínia Eponina da Silva. A instalação da Escola Coronel Coelho deve ser creditada ao Dr. Juscelino Barbosa, que à época conseguiu os recursos financeiros porque era secretário de Finanças do governo estadual. Era intenção da Câmara Municipal intitular a escola com o nome do Dr. Juscelino Barbosa. Ele, porém, pediu que fosse homenageado seu pai, o Coronel Antônio Coelho da Silva, e a escola então recebeu o nome simplificado de Coronel Coelho. Mas a cidade soube ser grata ao Dr. Juscelino Barbosa, atribuindo depois seu nome a uma rua e a outra escola. Ele era natural do município de Chapada do Norte, tendo sido criado em Capelinha pelo Coronel Coelho, desde que tinha apenas 6 meses de idade. Já dissemos em episódio anterior deste programa que a vila de Capelinha foi instalada em condições precárias de infraestrutura geral. Faltavam-lhe condições mínimas de urbanismo como água canalizada, rede de esgotos, calçamento de ruas, dentre outros. Pude constatar, através de antigas leis da Câmara Municipal, que mesmo depois da elevação de Capelinha à condição de cidade, muitos serviços públicos deixavam muito a desejar. É o caso do ensino público, por exemplo. Na prestação de contas do agente executivo municipal em 1927, fiquei impressionado ao confrontar 2 itens da despesa executada pelo município. Um deles discriminava um gasto com festejos públicos no valor de R$ 990.600, contra apenas R$ 360.000 gastos com a instrução pública. Gastou-se 6 vezes mais com festas do que com a oferta de ensino público, que existia apenas na cidade de Capelinha e no distrito de Água Boa, pertencente ao município de Capelinha até o ano de 1953. Ou seja, mesmo concentrando mais de 90% da população municipal, o meio rural tinha escolas de ensino público. Ou melhor, o meio rural não tinha escolas de ensino público.
Aliás, esta situação prevalecia em quase todos os municípios brasileiros, demonstrando o atraso vigente em Minas e em todo o Brasil. Até 1925, a maioria das sedes municipais eram vilas, sendo consideradas cidades quase que somente as sedes das comarcas. Em 10 de setembro de 1925, o governo do estado editou a Lei nº 893, que transformava em cidades as vilas que tivessem termos judiciários. Como Capelinha já era termo judiciário desde 18 de setembro de 1915, passou a ostentar o título de cidade. Equivocadamente, ou com o objetivo claro de apagar o mérito de seus adversários políticos no passado, nossas autoridades municipais da época passaram a considerar o dia 10 de setembro como data máxima do município. Esse equívoco foi corrigido somente no primeiro mandato do Dr. Pedro Vieira da Silva, gestão 1993-1996, através da Lei Municipal nº 954, de 20 de dezembro de 1995. Na ocasião, eu era assessor do prefeito Pedro Vieira e elaborei o embasamento teórico e técnico do projeto de lei que tramitou na Câmara Municipal, onde foi aprovado por unanimidade. Então, a partir de 1996, passou-se a comemorar a data máxima do município de Capelinha em 24 de fevereiro. Mas voltamos ao transcurso de nossa história administrativa. Com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas decretou a extinção do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas Estaduais e das Câmaras Municipais. Também demitiu sumariamente os governos estaduais, nomeando interventores para administrarem os estados, com exceção de Minas Gerais, onde se preservou o governador Olegário Maciel. Destituído o presidente da Câmara Municipal de Capelinha, que era o Major Joaquim Batista da Silva, foi nomeado prefeito municipal o coronel Jacinto Zé Ribeiro, chefe político do partido governista local. Não podemos constatar a data exata de sua nomeação, mas ela ocorreu antes de findar o ano de 1930, uma vez que, em janeiro de 1931, Jacinto José já despachava como prefeito. Em 8 de janeiro, ele escriturava os primeiros livros e seu primeiro ato oficial, contido no Decreto número 1, datado de 10 de janeiro, foi rever o quadro de funcionários municipais, que ficou reduzido a um secretário municipal, um coletor e 2 auxiliares para o distrito sede, um coletor auxiliar para o distrito de Água Boa e um coletor auxiliar para o povoado de Bonfim. Portanto, nossa administração municipal iniciou-se com apenas 6 funcionários, que atualmente são cerca de 1.300. Em 20 de fevereiro foi baixado o decreto número 5, orçando a receita e fixando a despesa para o exercício de 1931. As despesas com iluminação pública eram muito elevadas e foram orçadas em valores que atingiam quase 10% de todo o orçamento municipal. A cidade não contava com energia elétrica e era iluminada com 50 lampiões a querosene, cujos serviços de manutenção estiveram sempre a cargo de um empreiteiro particular. Outro detalhe interessante na fixação do primeiro orçamento do município de Capelinha é o fato de Jacinto José Ribeiro ter renunciado ao salário de prefeito municipal em favor dos cofres públicos, tendo ainda a sensibilidade de deduzir de R$500 mil em benefício das obras de caridade da igreja. Tudo isso oficializado em decreto municipal. Em 1952, morreu o prefeito em exercício Augusto Barbosa, assumindo a prefeitura o vice-prefeito Rosalvo Alves de Oliveira, que sonhava com a emancipação do distrito de Água Boa, onde residia. No cargo de prefeito, Rosalvo jurou a si próprio que não deixaria escapar aquela oportunidade. Jacinto José, que ainda era o chefe político local, tentou evitar a emancipação de Água Boa, mas não teve escolha senão ceder. A resolução número 15, de 2 de setembro de 1953, emancipou o distrito de Água Boa.
Jacinto José tentou pelo menos promover uma revisão nas divisas do distrito e abocanhar para Capelinha parte das boas terras, inclusive nas adjacências do atual povoado de Resplendor, mas Rosalvo não cedeu um centímetro sequer. Pessoas mais idosas, que foram contemporâneas da barganha política entre Jacinto José e Rosalvo, afirmam que, depois de emancipado o distrito e criado oficialmente o município de Água Boa, Rosalvo teria dito às gargalhadas: Jacinto José que fique com seus pequizeiros, ironizando a qualidade inferior das terras de Capelinha. Assim termina esse episódio. Até o próximo deste programa História de Capelinha. Grande abraço.